a gente pode chamar de Jesucidência, né? Coincidência, para estarmos aqui. Nem eu sabia que ia ser aqui, essa reunião, esse momento de adorarmos ao Senhor, né? E ver cada um sambando, adorando, glorificando ao Senhor. Jesus está aqui, Ele está recebendo a adoração dos lábios de cada um de vocês. E como a gente cantou aqui, né? Nós declaramos aqui sobre o Deus que salva, sobre aquele que morreu por nós. Nós pedimos para que Ele entrasse na nossa casa, nós pedimos para que Ele sarasse as nossas feridas. Nós entoamos louvores aqui. E louvores para mim são orações cantadas. E além disso, é a palavra de Deus cantada. Nós cantamos Maranata, nós desejamos que Jesus volte. Por quê? Porque Ele é incrível, Ele é lindo, como Ele é belo. E vendo tudo isso aqui, adorando e cultuando o nosso Deus, está reunido de cada um que está aqui neste momento. E eu lembrei, né? João 3,16. É um versículo conhecido, que às vezes a gente nem valoriza tanto por ser tão conhecido. Que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Só que Ele não deu qualquer coisa por você. Ele deu o melhor que Ele tinha. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dele. Aleluia! Para salvar, para resgatar, para restaurar a imagem do homem, de Cristo, né? Porque Deus nos criou a imagem e semelhança. Só que aí chega o pecado em Gênesis 3, e quando chega do pecado em Gênesis 3, a imagem de Deus em nós, por conta do pecado, ela é deformada. Ela fica toda fora, não fica aquela imagem que Ele nos criou. Porque pelo homem, Adão e Eva, né? Entrou o pecado no mundo. Mas também por um homem, Cristo Jesus. Oh, glória! O pecado do mundo foi perdoado. Aleluia! Por Ele. E aí você pode pensar: Harita, mas eu sou pecador. Claro, eu também. Todos nós. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e precisam de um Salvador. E aqui não é sobre religião, e aqui não é sobre nada a não ser sobre Jesus, porque o Evangelho, Jesus, Ele nos mandou. Há 2000 anos atrás, Jesus nos deu uma ordem: vão pelo mundo. Só que Ele não deu essa ordem para todo mundo, Ele deu essa ordem para aqueles que já conheceram Ele, que se tornaram amigos. Discípulos de Jesus, eles eram amigos de Jesus. E quando Jesus fala para eles: ide por todo mundo e fale às minhas criaturas, aqueles que eu criei, a minha imagem, a minha semelhança, falam para eles sobre mim. Quantas vezes nós estamos passando por momentos difíceis, gente? Essa semana mesmo foi uma semana difícil para mim. Existem pessoas que pregam o evangelho da prosperidade, né? O evangelho de, não, tudo vai ficar bem, vem pra Jesus, tudo vai ficar bom pra você. Você vai ficar rico, milionário, sair com um carrão. Não, não é sobre isso. Jesus, nós sabemos quem Jesus era, todo mundo sabe. Todas as religiões sabem quem Jesus era. Era um homem simples, que não tinha carro, não andava cheiroso, andava com pessoas que também eram consideradas pecadoras aos olhos dos religiosos. O que nós estamos fazendo aqui, tocando esses instrumentos, muitas pessoas denominam isso como pecado. Mas por quê? Se Salmo 150 diz que todo aquele que tem fôlego deve louvar ao Senhor. Aleluia! Mas por quê? Se o Senhor nos manda adorar Ele em todo o tempo e viver para a glória dele, seja lavar uma louça, que às vezes nós mulheres somos, né? Lavar louça, mulher só serve para lavar louça. Lavar louça glorifica a Deus, tudo para a glória do Senhor. E aí lembrando, o Senhor colocou um versículo no meu coração, que é Colossenses 1,13, que revela ali o Evangelho. O Evangelho está ali. Jesus, Ele deseja que vocês saibam quem Ele é. Não pelo que falam dele, porque tem muita gente que fala tanta coisa de Jesus, né? E chega até a ser chato, porque às vezes falam mentira pra você. Mas Colossenses 1,13 diz: porque Ele, Deus, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus, Ele nos resgatou do império das trevas, porque todos pecaram. Todos estão no império das trevas, né? Vamos dizer assim. Todos carecem da glória de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E aí chega um momento
que Deus, ele ama o mundo, ele dá o filho dele morre pela humanidade, para que a humanidade, por meio dele, pudesse ser reconciliada, por meio de Jesus, que ele abriu o caminho para que a gente chegasse diante de Deus. A gente não poderia se não fosse por Jesus, e glória a Deus por Jesus, né? E aí ele diz, ele nos resgatou. Essa imagem que eu tenho é porque ele fez isso na minha vida, sabe? Esse Deus, ele me resgatou do império das trevas. Eu vivia uma vida infernal, eu vivia uma vida sem Deus. Eu fazia coisas assim, eu buscava saciar o desejo do meu coração em relacionamentos, em carnavais. Quantos carnavais? Correndo atrás de blocos. Eu não tô julgando, gente, só tô falando sobre a minha vida. E eu busquei em pessoas, na minha família, em baladas, em bebidas, muitos aqui em drogas, tá bom? Pra quê? Pra nada, porque a alegria é momentânea, você fica feliz naquele momento, daqui a pouco você chega em casa, deita no travesseiro, tem quem com você? Ninguém. Só você e Deus, porque Deus tá lá te vendo. E ainda que você pense assim, Deus não tá me vendo, Rarita, porque eu tô em pecado. Deus está vendo você sim, porque Ele é o Deus que nos vê, é o Deus que nos ouve, e é o Deus que viu cada um de vocês abrindo a boca aqui e chamando Ele para entrar no coração. Entra na minha casa, entra na minha vida, sabe? Que loucura isso, né? Mas é uma oração que muitos fazem através de uma canção e nem sabe. Mas o Senhor realmente vai entrando e vai tocando, vai mudando todas as coisas. Então Ele nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. E no 14 diz, em quem temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Eu amo esse capítulo de Colossenses 1, porque depois desse versículo 14, o 15, ele vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível, que Ele é o primogênito de toda a criação, que foi do agrado de Deus, que em Cristo habitasse toda a plenitude. Gente, eu sou apaixonada nesse versículo, nesse capítulo inteiro de Colossenses. E Paulo, que escreve essa carta, ele está lembrando a mim e a você. Existe um Deus. Igual quando o salmista declara Salmo 139, e ele fala assim, para onde eu poderei ir a fim de escapar do teu Espírito? Será que se eu for para as drogas eu vou escapar do Espírito de Deus? Será que se eu for para a prostituição eu vou escapar do Espírito de Deus? Não, porque o salmista declara algo que mexe muito com a minha alma. Ele fala assim, ainda que eu faça a minha cama no inferno, o teu amor, Jesus, o teu amor, Ele vai lá me resgatar. Glória. O amor de Deus é um amor tão grande, meus irmãos, tão grande, que Ele vai até o inferno para nos encontrar. Ele derruba as muralhas, as mentiras, os paradoxos, aquilo que imaginam ou ditam sobre religião, ou sobre, não pode tocar isso, não pode escutar sertanejo, funk, gospel. Gente, nós precisamos conhecer Jesus, porque muitas vezes as pessoas ditam sobre quem Jesus é, e você só vai saber quem Ele é quando você de fato buscar. O salmista fala, provai e veja que o Senhor é bom. E aí quando a gente para pensar nisso, a gente pensa, o que o salmista quer dizer? Existem comidas e bolos lindos aí, que a gente pode comer e ser ruim. E dá raiva na gente quando a gente paga um negócio caro, um bolo caro, uma comida cara. Tá com uma cara boa, mas é ruim por dentro, porque a gente provou e viu que era ruim. Mas eu posso dizer pra vocês que se vocês provarem e verem, vocês vão ver que Jesus é bom. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Glória Jesus, a Deus. Ele ama você. E pode ser clichê essa frase. Muitas vezes a gente, Jesus te ama. Mas como eu desejava que alguém me parasse na rua enquanto eu vivia uma vida em trevas, virasse pra mim e falasse, ei menina, Jesus te ama. Porque isso ia mudar a minha vida. E quando eu provei do amor de Jesus, eu de fato vi que Ele é muito bom, muito melhor do que qualquer propaganda barata que falam sobre Ele. Porque existem pessoas que fazem propaganda barata, Jesus é só isso aqui. Não, ninguém limita a Deus. Aleluia. Não se pode limitar o nosso Deus, não se pode colocar Ele numa caixinha. Eu tenho passado por alguns projetos missionários, e um deles é um projeto que mexe muito com o meu coração, porque é um projeto que acolhe afegãos, palestinos, que vieram refugiados dos países deles por causa da guerra. E eles odeiam Jesus. Os muçulmanos acreditam que Jesus é só um profeta, então eles não gostam de Jesus. E se você fala de Jesus pra eles, eles até cospem na sua cara. Uau, eles até cospem na sua cara porque eles rejeitam Jesus. Mas eu estive lá com eles. E eles não entendiam o que aqueles missionários faziam.
Por que eles largaram a vida deles? Para estar aqui com a gente que nem acredita no mesmo Deus que eles, que nem serve o mesmo Deus que eles. E aí eu vi lá pessoas assim que foram tocadas, Jesus se revelou àquelas pessoas, sabe? Esse mês agora é o mês do Ramadã, é o mês que eles vão jejuar para o Deus deles e buscar o Deus deles, e amém, a religião deles, tudo bem. Só que esse mês é o mês que Jesus mais se revela aos muçulmanos. Quando os muçulmanos lá sonharam com Jesus. Sonharam com Jesus. Olha, vou falar um negócio pra você. Chegou no missionário. Eu sonhei com Jesus. Pra mim ele é só um profeta. Mas como eu sonhei com ele, eu quero conhecer ele. Fala pra mim sobre ele. Aleluia. Fala pra mim sobre esse Jesus, porque eu quero provar. Porque vocês estão provando, estão largando tudo. Eu quero saber o que vocês estão provando. Que negócio de doido é esse? Eu quero saber. E aí eles têm tido encontro com Jesus. E o que eu mais mexe com a minha alma é ver a resposta dessas pessoas que têm tido esse encontro com Jesus. Um dos muçulmanos, ele se converteu. Só que lá eles podem ser perseguidos por conta disso, por conta da religião. E aí o que aconteceu? A missionária perguntou pro ex-muçulmano, né, e falou assim pra ele: você quer se batizar? Só que nós sabemos que aqui você pode ser perseguido. Você quer que eles saibam, que seja público, ou você quer só a gente leva pra igreja, a gente batiza você e tudo certo? Ninguém vai saber que você se converteu, sabe, aqui no meio da gente, porque lá é muitos mais muçulmanos do que cristãos. E aí esse homem virou para missionário e falou: não, porque se Jesus morreu por mim na frente de todos, por que eu não vou me batizar para dizer para todos que agora eu pertenço a ele? Aleluia. Glória a Deus. Que eu provei e vi que ele é bom, que eu provei e vi que ele é misericordioso, que eu provei e vi o que ele pode fazer na minha vida. Então eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei quais batalhas você tem enfrentado. Aqui tem tanta gente, né? Tem gente lá longe, mas que está ouvindo também. O Espírito Santo trouxe aqui. E eu só peço que, se você de fato nunca provou de Jesus, mas conhecia de ouvir falar, mas nunca desejou fazer uma oração sincera, que você nessa noite possa fazer, se isso for o desejo do seu coração, chegar no seu quarto mesmo e falar: ó, Jesus, aquela menina lá falou que estão fazendo propaganda barata do Senhor e que o Senhor retirou ela do império das trevas e transportou para o reino do seu filho. Então, ela disse que o Senhor é bom. E até um muçulmano que cuspia na cara de quem está falando que o Senhor é bom e provou e viu que é bom. Eu quero só que o Senhor fale comigo, só fale, só quero te conhecer, sabe? É só conhecer Jesus, gente. Eu era muito preconceituosa, vou falar pra vocês. Muito. Não gostava de crente, não gostava de nada que envolvia crente. Não gostava de que crente viesse falar comigo pra condenar. Crente não veio pra condenar, porque Jesus não veio pra condenar. Ele veio pra salvar o mundo que já estava condenado. Aleluia. Então crente não deve condenar ninguém, mas deve amar. O que nós estamos fazendo aqui é dizendo pra vocês que vocês são amados e foram desejados. Antes mesmo de estar no ventre da mãe de vocês, Deus já conhecia e chamava vocês pelo nome. Vocês podem pensar, isso é loucura, mas é bíblico. E se vocês não acreditam na palavra, Deus continua sendo o mesmo. A palavra dele é imutável, como ele é imutável. Não há sombra de variação no caráter de Deus. Nós somos pessoas falhas, nós falhamos. Eu sou miserável, pecadora. Todos nós aqui somos iguais. Então falar assim: ah não, os crentes são os bons e o resto é resto. Não, todo mundo é miserável igual, pecador igual, carece da graça de Deus igual. Precisa conhecer Jesus e provar e ver que ele é bom. E ele nos reconciliou. E aí, isso é forte, porque nós estávamos separados por conta do pecado. E aí quando Jesus ele faz isso, ele nos alcança, ele morre naquela cruz, ele é esmagado por nós. Quantas vezes nós ouvimos falar: ah, Jesus morreu por você, e você nem liga. Ah, tanto faz, porque você não está entendendo nada. Tipo, eu também já tive esse pensamento. Morreu por mim por quê? Tipo, né? Quantas vezes nós questionamos a Deus: Deus, mas por que se o Senhor é bom, por que acontece tanta coisa ruim no mundo? Por conta do pecado. Porque se não fosse o pecado, todo mundo ia ser aqui, ó, todo mundo ia se amar, não ia ter inimizade, não ia ter briga, não ia ter doença, não ia ter nada. Você fala assim: parece ser lindo. Ia ser lindo, mas infelizmente deu ruim. Todos pecaram.
Mas glória a Deus, porque Ele é bom. E Ele enviou o Filho dele, maravilhoso Filho dele, o Filho amado dele. Deus entregou o melhor dele. E às vezes a gente quer entregar nada para Deus. A gente pensar, vou orar aqui 1 minuto, vou falar aqui com Deus uma vez a cada mês. Deus me abençoa aí, porque todo mundo quer ser abençoado, né? E tá tudo bem, gente, desde que vocês saibam quem Jesus é. E aí aí diz aqui, Colossenses 1:20. Quem nunca leu a Bíblia e tiver desejoso de ler, que Deus toque no seu coração para que você conheça Jesus. Não que falam sobre Ele, mas quem Ele de fato é. Que vocês saibam quem Ele é, porque Ele é um Deus que fala, Ele se comunica com a gente, Ele está neste lugar. E no momento da palavra é o momento que Deus fala, assim como também no louvor. Creio que Deus falou com você. E diz assim: por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus. Em suas mentes eram inimigos de Deus por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou. Não são mais inimigos de Deus, gente. Agora nós somos amigos. Olha isso, olha que glória! Pelo corpo físico de corpo de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, indesculpáveis, inculpáveis e livres. Não há mais condenação sobre mim, sobre você. A partir do momento que a gente fala assim: Jesus, eu provei e vi que o Senhor é bom, e eu só quero uma coisa, viver para o Senhor. Eu provei e vi que o Senhor é bom, e eu só quero uma coisa, ser sua amiga. Não é só sobre ser filha, Deus também é seu pai. Ele quer ser seu pai, se você entregar sua vida nas mãos dele. Aí ele te adota como filho adotivo, porque o único filho legítimo de Deus é Jesus. Uau, um Deus que nos adota como filhos. Mas também um Deus que deseja ser nosso amigo. E um Deus que deseja que a gente olhe para o próximo com o mesmo amor que Ele olha. E muitas vezes a gente falha, a gente não olha. A gente olha para o morador de rua e vira a cara. E aí Deus vira para a gente e fala assim: ei, eu não andei com eles? E aí você vira assim, verdade? Você passa a amá-los. Porque eles são iguais a mim. Por pecar, todo mundo pecador, farinha do mesmo saco. Mas por Jesus, todos amigos, todos reconciliados, todos filhos. E em Hebreus 1 diz que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Ele é Deus. Aleluia. E em Gênesis 2, eles juntos, Jesus e Deus, ele fala: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele vira para Adão ali, faz Adão, depois Eva e depois cada um de nós. E nós estamos no lugar que Deus criou: céu, terra, mar. E nós estamos diante de pessoas que Deus criou, um diferente do outro, mas que todos são amados igualmente. Romanos 8:38 diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nada. Porque quando a gente de fato entende que é amado, a gente não fica buscando migalhas de amor por aí, sabe? Deus tem banquete para você que é jovem. Deus tem banquete para você. Não fica buscando migalhas, não. O Senhor é o nosso Deus que tem o melhor para nós, para cada um de nós. Então se você está passando por uma dificuldade, creia, porque Ele é bom. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele tem recompensa para nós. Ele tem recompensa. Ele é um Deus de promessa que não falha. E podem virar para você crentes mesmo. E eu peço perdão em nome da igreja. Quantos aqui já foram feridos pela igreja, pela religião, falando que vocês não eram dignos, que vocês não eram aceitos. Mas todos aqueles que creem nele vão ser salvos. Eita Deus. Aleluia. Vão ser salvos. É só acreditar nele e falar: Jesus, ó, eu sou pecador, como aquela moça que estava falando com o microfone. Igual, ela disse isso. Mas ela disse que o Senhor é bom. Ela repetiu isso 1000 vezes. Isso não vai sair da sua mente. E Ele quer alcançar você. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer resgatar você do império das trevas. Ele quer levar você pro reino do Filho amado dele. Deus enviou o melhor dele. E o que você tem dado para Deus em troca? Não há nada que nós possamos fazer para retribuir. Nada. Mas, gente, a amizade de Jesus é a melhor coisa do mundo. Sabe, você tá num lugar assim, como aqui. E Deus virá mostrar alguém pra você e falar assim, e vocês vão achar que eu sou maluca, alguns. E fala assim: ei, fala pra mim, fala de mim pra aquela moça ali.
Isso acontece, sabe por quê? Porque Deus te ama, porque Deus te vê e porque Ele deseja que você entenda que não é sobre o que disseram sobre Ele, mas quem Ele é. E Ele é bom. Então, acusaram você. Por que tá com essa cerveja? Por que tá com esse cigarro? Por que tá com essa roupa? Chatice. Mas falaram pra você o quanto você é precioso pra Jesus? Falaram pra você o que Ele fez por você? Falaram pra você que Ele tem perdão e redenção pra você? Basta uma oração sua pra tudo mudar? E sabe que o inimigo odeia? Porque ele não tem mais como voltar pro céu e ficar de boa lá. Porque a partir do momento que ele desejou ser igual a Deus, melhor do que Deus, e ele foi expulso do céu, ele está condenado para sempre. Não tem salvação para ele. Mas o que ele odeia em nós, como criaturas de Deus, cada um aqui, cada um que está em qualquer canto desse mundo, o que ele odeia em nós, sabe o que é? É que cada um de nós aqui podemos fazer uma simples oração. Eu entrego a minha vida ao Senhor e eu quero conhecê-lo, quero ser sua amiga, quero ser seu amigo. Nesse momento, em 5 minutos, 1 minuto, você pode passar das trevas para a luz. Aleluia! Você pode ser redimido, transformado. Uau! E o inimigo odeia. Por quê? Por que ele nos odeia? Por que ele odeia tanto cada um de nós aqui? Porque ele sabe que Deus nos ama e que Deus nos perdoa, enquanto ele não tem mais jeito. Mas nós temos. Então se falaram pra você, você não tem jeito? Tem jeito. Porque Jesus, ele restaura a imagem dele em você. Então se a imagem estava deturpada, fora do contexto, por conta do pecado, por meio de Jesus, por conta do segundo Adão, mas esse sem pecado, o sumo sacerdote que abriu o caminho para nós. Nós não precisamos de líderes religiosos para nos levar a Deus. Nós podemos entrar no nosso quarto e falar: Senhor, eu estou aqui e eu quero ser tua filha, tua amiga, teu amigo. Então, que você se sinta abraçado nessa noite. Que você saiba quanto você é amado. Que ninguém tire isso de você, ninguém roube isso de você. E que você tente conhecê-lo, porque ele é muito bom. E se eu pudesse, eu conheceria, eu busco conhecer, na verdade, ele todo dia, um pouquinho mais. E ele é maravilhoso. Ele nos faz nos apaixonar por ele. E ele nos faz querer correr atrás das pessoas e falar aleatoriamente, como eu disse aqui, que quem ele é, que ele é bom. E que ele é bom, e que ele é misericordioso, e que ele nos redimiu, e que ele nos reconciliou. Que essa mensagem fique no seu coração. E que o Senhor te visite a tua casa, visite a tua família. Que nós possamos declarar o nome de Jesus aqui, sobre todos os povos, sobre todas as raças, sobre todas as etnias, não importa. Que nós possamos declarar o nome de Jesus sobre essa cidade, sobre cada família. E que vocês possam entender que Jesus, ele abriu o caminho para que nós pudéssemos já chegar diante do trono da graça, a fim de receber graça sobre graça. Ele nos alcançou, ele nos libertou. E você pode ser livre se você entregar a sua vida nas mãos dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.